Olá, tudo bem? Eu sou o professor Franciel Amorim, professor de História. Nós vamos para a nossa aula sobre África Antiga. A África é um continente, né, muito vasto, muito diverso, e nós vamos aprender mais um pouquinho, né, revisando o nosso conteúdo, sobre os reinos, as sociedades, os impérios, né, desenvolvidos na África na antiguidade e que possuem relação muito próximas, né, diretas conosco, né, com o Brasil. Essa aqui é a capa do nosso caderno, né, nosso caderno de atividades sobre esse conteúdo que vocês também receberam, estão recebendo e vão poder, a partir dele, fazer as atividades propostas. Então, nós vamos inicialmente colocar o seguinte. Por que nós conhecemos tão pouco, né, ou sabemos tão pouco sobre a África, né, sobre os reinos, os impérios, e hoje em dia sobre os países, os povos, né, que constituem a África? Muitas vezes nós pensamos que a África é uma coisa só, né, que é um único país, inclusive, e não um continente. Isso em função de muitos aspectos, mas dois aspectos são principais, que são os dois aspectos que renegam ou que negam historicamente as memórias, né, africanas. O primeiro é o aspecto do eurocentrismo. Euro, a gente está falando de Europa. Se a gente está falando de centrismo, a gente está falando de centro. Então, a Europa, historicamente, ela é colocada como o centro do mundo, é colocada como o centro da humanidade. E os próprios relatos que muitas vezes nós temos sobre a África são relatos dos próprios colonizadores europeus que invadiram, colonizaram e exploraram a África. E, ao mesmo tempo, traficaram, né, os negros africanos para outras regiões, especialmente para cá, para a América, para o Brasil. Essa valorização da cultura europeia se soma ao etnocentrismo, ou seja, a ideia de que uma raça, uma etnia, né, uma etnia branca, europeia, colonizadora, ela é superior, né, às demais etnias, inclusive asiáticas, orientais e principalmente africanas. Então, nessa perspectiva, o etnocentrismo vem colocar a ideia de que, né, vem reforçar, né, o eurocentrismo, certo? E aí uma cultura ela é superior, né, a cultura europeia, no caso, é superior, né, por ser civilizada, entre aspas, é superior às demais sociedades, às demais culturas. E na verdade não é assim. Na verdade, né, as culturas, melhor dizendo, né, africanas, elas são muito amplas, muito vastas. Aqui nós temos duas imagens que representam, né, os griots, que são contadores de histórias africanos, que até hoje, inclusive, aqui estão os griots contemporâneos, eles contam histórias, a herança da memória, né, historicamente transmitida de geração em geração, na valorização, né, da arte, da música, da poesia, né, da dança, das formas de artes visuais, né, enfim, da cultura material e imaterial das sociedades africanas. Então nós temos aí uma clara representação de que a história ela é transmitida não apenas pelos livros, mas também pela oralidade, né, pelos relatos, né, quando as crianças elas param, né, para escutar, para ouvir, né, os mais velhos, né, os anciãos que já viveram, né, que já experimentaram muitas coisas. E aí, galerinha, vocês também precisam, né, na nossa sociedade, escutar muitas vezes os nossos mais. A gente para muitas vezes, né? Vocês também, eu sei que param para escutar os avós, né, os tios, as pessoas que têm, né, os próprios pais, mais experiência de vida. E assim também são os africanos. Eles aprendem na convivência com os mais velhos, na contação de histórias, muitas vezes musicadas, oralizadas, né, transmitidas sobre o passado. E aí esse passado ele vai sendo ressignificado, né, reconstruído, e novas significações, novos significados são colocados, né, em vivências, em arte, em poesia,
né, e também em diversas outras manifestações culturais. Seguindo aqui, a gente poderia perguntar qual a relação da África e o Brasil? Qual a relação da África com o Brasil? O Brasil não existe sem a África, sem os africanos. No período colonial, milhões de africanos de diversas etnias, né, foram trazidas ao Brasil na condição de escravos. Com eles vieram culturas, idiomas e religiões que foram ressignificados por meio do contato estabelecido com povos indígenas e também com europeus. Ou seja, foram colocados outros valores, foram incorporados outros valores. Mas a matriz, né, a raiz é africana. Esse contato deu origem a diversas manifestações culturais, né, como o samba, a capoeira, o candomblé, as congadas e o maracatu. E diversas outras heranças, né, que nós temos, seja da culinária, né, seja nas artes, né, e diversas outras expressões culturais e também sociais que nós temos dos africanos. Muitas das comunidades quilombolas, né, negras, habitadas por negros e negras, formadas por descendentes de africanos, de escravizados, né, que buscavam a liberdade, persistem até os dias de hoje. Né? Muitas comunidades, inclusive, nem são reconhecidas legalmente como quilombolas, mas são comunidades negras que constituem herança da história, herança dessa memória, né, dos negros escravizados, né, africanos e afro-brasileiros, né, portanto, porque eles são brasileiros, mas são de raiz, né, de matriz africana. A maior parte dos africanos que chegou ao Brasil falava idiomas derivados de dois grupos linguísticos, principalmente o sudanês e o banto. E aqui nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Né? A escravidão na África era praticada desde os tempos mais remotos, né? E aí com isso os europeus vão justificar, né, que os africanos eles eram escravizadores entre si e vão justificar com isso o tráfico, né, a prisão, a venda, né, o comércio de seres humanos, né, para cá, para as colônias americanas. Mas, na verdade, em geral, os africanos, entre si, eles escravizavam apenas inimigos, prisioneiros de guerra, né, os condenados por crimes e os que não pagavam suas dívidas. Né? Como outras sociedades faziam também isso. Né? Outras sociedades, inclusive não africanas, como os árabes, né, que também praticavam a escravidão, né, escravos africanos, mas também eslavos, búlgaros, gregos, turcos, né, e vendiam para os mercados, sobretudo os mercados muçulmanos. Com a chegada dos europeus no século XV, né, o comércio de escravos se tornou uma atividade fundamental no Oceano Atlântico. Os portugueses, né, faziam acordos com as elites africanas, ou seja, com os africanos mais ricos, né, abastados, e organizavam o tráfico negreiro, né, por meio da violência, né, da prisão, né, acorrentavam, amarravam os negros, colocavam em navios, né, negreiros. Está o poema Navio Negreiro de Castro Alves, né, que retrata isso, né, e mais os altos lucros, né, que gerava, né, a venda desses seres humanos, né, sobretudo para a Holanda, para a Grã-Bretanha, né, Inglaterra, França. E nisso nós temos um processo de diáspora, né, como consequência, ou seja, uma dispersão dos africanos, né, que se dá do século XV até o século XIX. Né, milhões de africanos foram trazidos à América como escravos, né, ou seja, foram escravizados. Muitos deles eram homens e mulheres livres, que tinham vida, que tinham família, que foram separados de suas famílias, de suas histórias, de suas memórias, de seus lugares, né, de vivência. Aqui nós temos uma tabela com números que retratam, né, esse processo do tráfico negreiro. Né? Desembarque de africanos na América, de 1601 a 1850. Nós temos, começou lá em 1601 a 1625, né, apenas a América Espanhola e o Brasil, né, a América Portuguesa, mas aí nos demais séculos, né, esse número foi aumentando, século a século, ano a ano, e aí a gente vai ter até 1850, quando vai haver a proibição do tráfico, né, especialmente, né, 1850, a gente vai ter uma soma aí de milhões, né, de africanos que foram trazidos, né, para cá, para a América, especialmente para o Brasil, né? O Brasil com sempre um número maior de escravos, de indivíduos, né? Em 1850, 1831 a 1850 foram mais de 700 mil, né, 712 mil,
indivíduos, né, africanos trazidos. Isso se juntando a todos os outros, né, que já aqui estavam, que já formavam, né, a população escravizada. Na África, nós temos os primeiros grupos humanos, né? A história, a arqueologia, a ciência mostra que os primeiros grupos humanos da humanidade, eles habitaram, né, viveram no continente africano, né? No Egito, nós temos o primeiro estado africano, né, existente há cerca de mais ou menos 5 mil anos, né? Diferentes, além do Egito, né, e de outras sociedades africanas, a gente tem diferentes organizações políticas e sociais, né? Reinos, chefias e impérios que se dividiram, se formaram ao longo do tempo, né? As populações africanas escravas, essas que eu estava me referindo aí, vindas para cá, muitas delas habitavam essa parte amarela aí da África, né? A chamada África subsaariana, né? Numa região muito vasta, né? Diversa, e os europeus aproveitaram para explorar essa grande parte aí da África, trazendo, explorando, né, e mesmo traficando os negros, né, escravizados. E muitos desses negros, desses africanos, eles tinham troncos linguísticos comuns, né, como, por exemplo, o tronco linguístico dos bantus, né, que eram de diferentes culturas, né, a sedentarização, ou seja, as terras eram férteis, né, em muitas localidades, e aí essas sociedades elas se desenvolveram, esses reinos, esses impérios, né, como o próprio Egito, né, que nós estudamos. A formação de estados, né, a partir do desenvolvimento comercial, a partir do comércio interno, como também do comércio externo. Aqui nós temos uma sistematização dos 3 troncos linguísticos principais, né, entre os africanos, né, os povos berberes, ou seja, os berberes referem-se ao conjunto de povos do norte, né, da África, que falam línguas berberes da família afroasiática, né, ligada ao tronco asiático, e a gente tem aqui 2 outros troncos, né, linguísticos, que são os povos iorubás. Os povos iorubás, chamados também nagôs, constituem um dos maiores grupos étnicos linguísticos da África Ocidental, com mais de 30 milhões de pessoas em toda a região. São dos iorubás, como também dos bantus, né, o maior número de escravos, de escravizados trazidos para cá, né, para a Bahia principalmente, né, e as demais regiões do Brasil. Os povos bantus, também chamados, né, vem do banto, que refere-se a um tronco linguístico que deu origem a diversas outras línguas, né, no centro e no sul do continente africano. O termo também foi utilizado para se referir a uma grande diversidade de povos. Então, são troncos linguísticos comuns, né, mas várias línguas se constituem em torno desses troncos linguísticos, certo? Não significa que são apenas esses três povos. São troncos linguísticos. Várias línguas se constituem dentro de um tronco linguístico, dentro de uma estrutura linguística dessa daí. Tá? A gente tem, né, as chefias, os reinos e impérios. Né? Aqui nós temos a representação do Império do Mali, né? o Kanku Musa, que significa Moisés, filho de Kanku. Ele foi o 10º imperador do Mali, né? E aí quando tinha 32 anos. É uma representação, né, da pessoa dele. E aí nós observamos a partir dessas imagens, das diversas fontes, né, imagéticas, inclusive, que existem sobre esses impérios, né, uma beleza culturalmente constituída, né, naturalmente também constituída, e muitos elementos fascinantes, né, que nós não conhecemos, até então não estudamos. A gente tem, né, a ideia de chefia. Né? Chefia eram aquelas sociedades que não reconheciam, não possuíam poder centralizado, com características culturais semelhantes, né? Líderes que se destacavam pela força, pela capacidade de negociar, fazer justiça, ou pela combinação dessas qualidades. Na verdade, as chefias eram as sociedades africanas que não tinham líder, que não eram rei, que não tinham rei, que não tinham imperador, mas eram tão importantes quanto, né, e se desenvolviam a partir de uma organização social, né, de divisão das tarefas, né, entre homens e mulheres, né, de cidades, né, muitas vezes cidades-estados,
como a gente estuda no caso da Grécia, no caso dos povos, né, ocidentais. Então, a gente tem, além das chefias, a ideia, né, dos reinos e também dos impérios. Os reinos, né, o reino propriamente, é um poder centralizado, né, constituído a partir do controle do soberano, né, o líder principal, que é líder até morrer e passa ainda o poder, né, o trono, para o seu herdeiro ou seus herdeiros. Esse território, né, do reino ele é delimitado, né, sem pretensões expansionistas, né, grupos de subordinados que pagavam tributos ao rei, né, ao líder. O líder principal podia acumular diferentes atribuições, desde o poder político, né, também o poder religioso. A gente lembra o caso do Egito, né, que é a sociedade mais conhecida, né. O monarca era visto como um deus ou tinha relação direta com os deuses, né. O poder bélico também, ele era guerreiro, né? Muitas vezes ele era mais forte, considerado mais inteligente, ele tinha que liderar o povo e também liderar o exército, né? E aqui nós temos vestígios, né, do reino de Cush, né, na Núbia, que é também um reino muito importante, também conhecido, além da sociedade do Egito. Além dos reinos, né, chefias e reinos, a gente tem o império, né, os impérios, que na África, né, vão se formar a partir de características gerais, a partir de um Estado, né, de um governo centralizado na figura do soberano. A conquista de outros povos pela guerra ou pelo convencimento, né, vai ser algo característico. O pagamento de tributos e a cooperação para manter o poder do líder maior. Né, um império busca sempre a expansão territorial. Né, os impérios de destaque entre os séculos, né, 9 e 16, né, foram os impérios de Gana, Mali e Songhai. Né. Aqui nós temos uma representação, né, de um desses impérios. Né. Nós temos uma das cidades, né, desses impérios, que são vestígios, que são retratos atuais, né, de como basicamente se organizavam, né, essas sociedades. Tá? A gente tem aqui mais à frente alguns detalhes, né, desses impérios que eu coloquei aqui para que a gente possa visualizar, né, vislumbrar, né, um pouquinho mais. Aqui nós temos o Império de Gana, tá? Acima, a foto aqui ao lado e aqui, né, uma pequena explicação. Né? O Império de Gana, criado no século IV, né? O reino viveu seu ápice, seu apogeu, né, entre os séculos 7 e 11, especialmente pela captação, né, do ouro e comércio de sal e tecidos. No século VIII, a economia de Gana passou a interligar as regiões do norte da África, Egito e Sudão. A queda do império aconteceu a partir do século XII. E aqui nós temos o Império de Songhai, né, mais abaixo, um dos povos mais intrigantes da região. Né, foi dominante entre os séculos XIV e XVI, né, mais à frente do que o Império de Gana. Após invadir, né, a cidade de Timbuktu, no Mali, exploraram ouro e sal e estabeleceram um sistema de pesos e medidas que facilitava as trocas comerciais. Suas cidades mais influentes eram Djané e Gal. Né? A gente tem, além desses dois, aqui eu coloquei mais dois outros, o Império Kush, né, os Kushitas. Né? Além de possuir minas de ouro e terras cultiváveis, o reino ocupava uma localização estratégica, né, ao transportar mercadorias pelo rio Nilo. O reino existiu, né, por centenas de anos e no século 8 a.C. conquistou o Egito, né, governando-o por algumas décadas. Também o Império Ashum, né, criado no século I e com apogeu no século IV, né, ou seja, com maior destaque no século IV. O Império Ashum ele vai conquistar terras ao sul do Egito, próximo do rio Nilo. Estima-se que a cidade de Ashum tenha tido cerca de 200 mil pessoas, né, distribuídas em uma área de 250 hectares. Cultivou cereais como a cevada e o sorgo. Então daria para a gente colocar aqui muitos outros, né, mas o tempo é curto. Eu só queria colocar por fim, né, para finalizar, algumas sugestões, né, no próprio YouTube para que vocês possam estar pesquisando, né, assistindo. São deliciosos vídeos que a gente tem aí sobre os fascinantes, né, impérios africanos. Esse aqui mesmo vai tratar de 6, né, desses impérios africanos, né, mostrando suas belezas, né, suas facetas internas,
né, a importância que eles tiveram, né, a relação mesmo com o Brasil. E aqui nós temos um vídeo sobre o griot Coyote, né, conta uma história da arte do artista, né? Na verdade, ele vai cantar uma história, na verdade, nesse vídeo. Ele canta e conta, né, ao mesmo tempo uma história, né? Ele é um dos povos contadores de histórias, né, atuais. É um escritor, é um poeta, é um artista, é um ator, né? E ele vai contar uma história das diversas histórias africanas que são cantadas e contadas, né, de geração em geração. Então vale muito a pena conferir, tá certo? Muito obrigado, até a próxima e a gente se encontra aí nos caminhos da educação. Estudem, né? Qualquer dúvida, o plantão pedagógico vai estar à disposição e nós também para solucionarmos, para explicarmos. Um abraço, se cuidem